Estamos iniciando mais esta edição do programa Zona de Desenvolvimento, abordando hoje um tema fundamental, que é a logística. E como você sabe, a logística é uma área bastante ampla, nos permite discutir vários temas ligados à mobilidade de pessoas e de produtos, tanto na zona urbana, como em rodovias, em ferrovias, em aerovias, em dutovias, etc. Mas nesta edição, nós vamos abordar especificamente o transporte rodoviário e aquaviário, trazendo para você reflexões importantes, ouvindo pessoas que realmente militam no dia a dia com essa atividade. Logística é o conjunto de ações desenvolvidas para a execução das atividades de uma empresa. Inclui desde a compra e distribuição de materiais, passando pelo transporte e o armazenamento do produto final. No caso da região amazônica, o segmento apresenta diversos problemas, como o excesso de burocracia e as péssimas condições das estradas. Um reflexo disso é o elevado preço dos produtos, que acaba sendo repassado ao consumidor final. Logo, se faz necessário repensar toda a estrutura logística da região, que ainda oferece grandes possibilidades de investimentos. Estamos iniciando mais esta edição do programa Zona de Desenvolvimento e, como você já está acostumado, sempre trazendo um tema de teu interesse. E nesta edição nós vamos discutir a questão da logística, partindo do cenário nacional até enfocar as questões regionais, os desafios e as vantagens que nós temos por estar aqui na Amazônia fazendo uma logística diferenciada, ok? E só apenas para esclarecer a você, quando eu abordo a questão logística, é uma área bastante ampla. Quando eu penso na gestão da cadeia, eu estou falando de logística de suprimento, logística interna, logística de distribuição, logística reversa, logística urbana, enfim. Há uma infinidade muito grande de momentos para você trabalhar. E, não se esqueça, a logística está presente no teu dia a dia desde o momento em que você nasce. E é para trazer essa informação para você, com foco no modal de transporte rodoviário e aquaviário, é que nós estamos aqui muito satisfeitos com um dos ícones empresariais na área de logística no Brasil todo, que é o Irani Bertolini. Então, nós estamos muito satisfeitos em ter você aqui no Zona de Desenvolvimento. Para nós também, para mim também é um motivo de satisfação estar aqui presente, cumprimentando em primeiro lugar a todos os telespectadores e dizer que estou à sua disposição para discutirmos e buscarmos algumas soluções, algumas alternativas para o nosso transporte do Brasil e da Amazônia. Vamos começar então pelo modal rodoviário. Que desafios você analisa, você que tem mais de 3 décadas de experiência no transporte, tanto rodoviário quanto aquaviário, né, no Brasil todo, especificamente na Amazônia, mas em termos do transporte rodoviário para o Brasil, que desafios você analisa que precisam ser vencidos para que nós possamos nos tornar mais competitivos? Bom, o desafio maior nesse momento se chama a profissionalização do motorista, que é um projeto novo e que está sendo implantado agora, começamos nesses dias, e o tempo de direção que vai nos trazer alguns problemas para cumprir a legislação e conseguir chegar ao destino no horário, no compromisso que nós temos com nossos clientes. Esse é um dos grandes desafios no momento. Observa bem que está sendo levantado no início da nossa conversa uma questão fundamental que diz respeito ao desenvolvimento do capital intelectual envolvido num momento importante do transporte rodoviário, que é aquele profissional que conduz a riqueza deste país pelas estradas do Brasil, que diz respeito ao motorista. É necessário que você, por exemplo, que me acompanha agora nesse momento, saiba perfeitamente que não há mais espaço para amadorismo, nós temos dito isso, e você que dirige um caminhão desse, você está dirigindo um equipamento, Bertolini, que tem mais de 300 mil reais muitas vezes, né, fora a carga, portanto é uma responsabilidade grande. E além disso, cada vez mais existe tecnologia embarcada. Então em muitos veículos tem rastreamento e tem toda uma tecnologia que você precisa conhecer, senão daqui a pouco, meu querido amigo, você não vai ter condição de dirigir esse caminhão. E é por isso que eu quero explorar um pouco mais. Então, o que trata essa formação do motorista que dirige as nossas carretas nas estradas? Especificamente, esse curso aborda o quê? Essa formação aborda o quê? Bom, o motorista antigamente, nós sempre falamos que se formava aprendendo a dirigir um trator, uma empilhadeira,
e depois pegava um automóvel, uma Kombi e depois ia para o caminhão. Hoje não existe mais isso. Hoje, em primeiro lugar, tem que ter escolaridade. Segundo lugar, muito treinamento, preparação para poder enfrentar a questão do roubo de carga, a dirigibilidade do caminhão, a direção econômica, a direção defensiva e os equipamentos que o senhor falou há pouco, os equipamentos de informática, que hoje muitos equipamentos embarcados de comunicação, os motores são eletrônicos, então depende muito da informatização. Para isso nós temos que ter um motorista muito bem preparado para enfrentar as estradas do Brasil e os problemas que surgem durante esses trajetos atravessando aí o nosso país, que é de uma imensidão enorme. Então você observa que especificamente eu posso dizer a você que, como exemplo dessa tecnologia embarcada, onde você estiver, em qualquer parte do Brasil, você pode ser monitorado. Ou seja, é possível localizar o teu veículo a qualquer momento, em qualquer ponto do teu trajeto, né? Então você, ao estar dirigindo, se você está sendo acompanhado pelo GPS, que são 24 satélites circulando o mundo todo, ele vai te localizar a partir de uma triangulação de 3 satélites. Te localizou e você já aparece na tela de um determinado computador e as pessoas sabem a velocidade com que você está dirigindo, a temperatura interna do baú. Se você está dirigindo naquele famoso termo mais coloquial, que é a banguela. Então, quer dizer, você está sendo monitorado a todo momento e você precisa saber disso. Senão você vai perder a capacidade de se manter vivo no mercado enquanto um profissional que atua numa área tão estratégica para o nosso Brasil. Então, Irani, aproveitando a nossa conversa, muito amistosa e com certeza ilustrativa, que outros desafios você pode sinalizar para a gente ainda dentro do modal rodoviário? Nós temos também as rodovias pedagiadas, que os pedágios são muito caros. Eu acho que o pedágio deve existir, mas não no preço que nós estamos pagando hoje, que tem casos que o pedágio custa mais caro que o combustível. Então esse é um dos desafios. Outro desafio é a recuperação das rodovias, que ainda tem muito por fazer, e os entraves da questão ambiental. Que hoje, para fazer um acostamento numa rodovia ou para construir uma terceira pista, o DENIT tem que entrar nos órgãos ambientais, pedir licença para execução, licença para instalação, e às vezes demora 2 anos o serviço dito da obra, propriamente dito, seria de 6 meses. E ficamos 2 meses tentando liberar nos órgãos ambientais para poder fazer a construção dessas obras. Veja bem, é preciso ter claro o seguinte: claro que nós queremos buscar o desenvolvimento, de forma social e ambientalmente correta, mas também não podemos parar de nos desenvolver, né? Porque eu tive uma experiência fora do Brasil, na Europa, e quando se falava em Amazônia era como se fosse algo intocável. Não se pode derrubar uma árvore, não estamos aqui defendendo que tem que derrubar a árvore, nós estamos defendendo que aqui existem pessoas que têm que ter uma qualidade de vida mais humana, né, do que muitas vezes se tem hoje. E o transporte é exatamente um veículo que vai fazer com que essa riqueza produzida ela seja socializada, ela chegue no mercado consumidor. Okay? Então, a construção dessa infraestrutura passa, sem dúvida alguma, pela combinação do esforço de você que está no governo, com você que é empresário, como você, né? Então, muitas desses projetos, eles não caminham na velocidade que nós tanto precisamos, porque falta essa integração do governo com os diversos outros segmentos da sociedade. Aí eu aproveito até, Irani, para chamar a atenção do nosso telespectador, que eu vejo isso como uma herança de uma abordagem clássica da administração, e aí cada um faz o seu e logo se perde a visão do todo. E muitos decisores que estão no governo, quando eles fazem o planejamento focado num ponto, sem analisar a coisa como um sistema. Então, se você que está no governo quiser desenvolver os projetos logísticos de aqueles eixos estruturantes sem o apoio do empresário, não vai acontecer. Assim como se o empresário quiser e o governo não apoiar, também não vai acontecer. Então é preciso que universidades, que o governo, que os empresários, que outros segmentos da sociedade devidamente organizados possam interagir e fazer com que isso seja realmente a questão do transporte, né, a questão que seja tratado como plano de Estado e não plano de governo.
Não se esqueça, porque se é um plano de governo, ele vai ficar circunscrito ao mandato de governador ou de presidente, 4 anos. Se é um plano de Estado, ele vai transcender a isso, porque a sociedade vai exatamente cobrar. E aí eu quero, no próximo bloco, voltar a essa discussão do transporte rodoviário, agora fluindo para o transporte aquaviário. É só um instante, não saia daí.